Olá! Seja bem-vindo a este vídeo sobre o Flamengo. Aqui você verá a história do clube de futebol mais amado do Brasil. Desde sua fundação em 1895, o Flamengo vem fazendo história e conquistando campeonatos. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever para mais vídeos sobre a história e cultura do Flamengo. Venha conhecer mais sobre esse clube incrível. O Clube de Regatas do Flamengo, mais conhecido simplesmente como Flamengo, e popularmente pelos apelidos de Mengo, Mengão e Fla, é uma agremiação poliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado de mesmo nome. Fundado no bairro do Flamengo para disputas do Sport Remo em 17 de novembro de 1895, tornou-se um dos clubes mais bem-sucedidos e populares do esporte brasileiro, especialmente pelo futebol. Tem como suas cores tradicionais o vermelho e o preto e como seus maiores rivais esportivos o Vasco da Gama, o Fluminense e o Botafogo. Dentre suas maiores glórias no futebol, destacam-se as conquistas da Copa Intercontinental e das Copas Libertadores da América de 1981, 2019 e 2022, além de uma Recopa Sul-Americana e uma Copa Mercosul. Em relação às conquistas nacionais, o Flamengo é, por decisão judicial, e em seguida, pela CBF, oficialmente detentor de 7 títulos do Campeonato Brasileiro, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020, além da controversa Copa União de 1987, 4 títulos da Copa do Brasil, 2 Supercopas do Brasil e uma Copa dos Campeões. Com relação a títulos regionais e estaduais, o clube conquistou um torneio Rio-São Paulo, uma taça dos campeões estaduais Rio-São Paulo e 37 títulos do Campeonato Carioca e 23 Taça Guanabara, sendo o maior vencedor das competições estaduais. O Flamengo é o clube de futebol mais popular do Brasil, com uma torcida estimada em 40,4 milhões de torcedores espalhados por todas as regiões do Brasil. Além do prestígio com o futebol, o Flamengo também se destaca em outras modalidades esportivas coletivas e individuais, notadamente no remo, no polo aquático e no basquetebol. Neste último, é um dos clubes mais tradicionais do país, tendo a sua equipe de basquetebol masculino conquistado 47 títulos estaduais, 8 títulos brasileiros, um campeonato sul-americano de clubes campeões, uma Liga Sul-Americana, uma Liga das Américas, uma Champions League Américas e 2 Copas Intercontinentais FIBA. Em fins do século XIX, o remo dominava o Rio de Janeiro. O futebol começava apenas a aparecer em alguns clubes, mas ainda era olhado com certo temor, pois não estava sendo recebido com entusiasmo pela sociedade carioca. A criação de um grupo organizado com o objetivo de disputar competições de remo com clubes de outros bairros surgiu entre jovens do bairro do Flamengo, no Café Lamas, no Largo do Machado. Nestor de Barros, José Agostinho Pereira da Cunha, Felisberto Laporte, Augusto Lopes, Mário Spíndola e José Félix da Cunha Menezes compraram um barco, chamaram-no de Feruza e o reformaram. Em 6 de outubro de 1895 os antecitados, juntamente com Maurício Rodrigues Pereira e Joaquim Bahia, saíram da Ponta do Caju, e com o tempo desfavorável, foram rumo à praia do Flamengo, mas o vento fez o barco virar. Bahia nadou até a praia para conseguir ajuda e chegou algumas horas depois, mas a chuva parou rapidamente outro barco, o Oleal, resgatou os jovens e o que tinha restado da Feruza. Então foi iniciada uma nova reforma da embarcação, mas ela foi roubada e desapareceu. Um novo barco foi comprado e recebeu o nome de Cira. Na noite de 17 de novembro de 1895, muita gente estava em um dos corredores da casa número 22 da Praia do Flamengo, onde Nestor de Barros morava num dos quartos. Lá, há muito tempo, já haviam abrigado Feruza, e agora guardavam Cira. A reunião teve por objetivo a fundação do Grupo de Regatas do Flamengo. Naquela mesma noite foi eleita a primeira diretoria. Na oportunidade ficou estabelecido que a data oficial da fundação do clube seria 15 de novembro, feriado nacional. As cores iniciais foram azul e ouro em listras horizontais bem largas, entretanto, em 1898, por proposta de Nestor de Barros, houve mudança para as atuais, vermelho e preto. Novos barcos foram sendo comprados e o Mengo começou a destacar-se nas competições. Na regata do Campeonato Náutico do Brasil, no dia 5 de junho de 1898, conquistou a sua primeira vitória, com Irerê, uma baleeira 2 remos. Anteriormente o Flamengo só havia obtido colocações secundárias e muitos segundos lugares, o que lhe valeu, inclusive, o apelido de Clube de Bronze. Em 1902, diante de seu crescimento, houve a transformação para Clube de Regatas do Flamengo. Uma curiosidade na história do Clube de Regatas do Flamengo é que seus atletas já haviam se arriscado a praticar o futebol. No dia 25 de outubro de 1903, antes da fundação do Departamento de Futebol do Flamengo, os remadores flamenguistas se reuniram com os colegas de esporte do Botafogo para a disputa de um amistoso.
Em 1927, um concurso promovido pela Água Mineral Salutares e pelo Jornal do Brasil objetivou eleger o clube mais querido do Brasil. O torcedor deveria escrever o nome do seu time favorito no rótulo da garrafa d'água, ou no cupom impresso no jornal, e enviá-lo preenchido para a sede do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. O vencedor levaria para sua sede a portentosa Taça Salutares e o título de clube mais querido do Brasil. Ao final da apuração, o Flamengo somou 254.850 votos e venceu a disputa. Atualmente, a Taça Salutares é exibida em local de destaque na Sala de Troféus do Clube de Regatas do Flamengo, ladeada pela Copa Libertadores da América e pela Taça Intercontinental de 1981. Outro fator que ajudou a popularizar a força do Flamengo pelo país foi a Segunda Guerra Mundial. Com o posicionamento do Brasil como aliado dos Estados Unidos, foram construídas nas cidades de Natal RN e Belém Pará, pelos americanos, 2 antenas de alta captação para pegar sinais enviados dos navios inimigos. Só que as mesmas antenas também permitiram a transmissão de jogos, via rádio, para o norte e o nordeste do país. Na época, com o Rio de Janeiro como a capital do país, a importância do que acontecia em terras cariocas era muito alta. Além disso, o rádio era o meio de comunicação mais utilizado para notícias e, claro, transmissão de esportes. Dessa forma, as vitoriosas campanhas rubro-negras nos estaduais do começo da década de 40 se alastrou, ajudando a popularizar o clube. Em tempos atuais, pesquisas dos mais variados institutos especializados vêm confirmando que o rubro-negro é o clube de maior torcida em âmbito estadual e nacional. A partir de 1902 o Remo passou a dividir com o futebol a preferência popular. Assim, os associados do Flamengo tornaram-se sócios também do Fluminense para acompanhar o futebol, e os do Clube das Laranjeiras vieram para o rubro-negro a fim de acompanhar as regatas. Alberto Borgert representava bem o exemplo, pois pela manhã remava pelo Flamengo e à tarde jogava pelo seu clube, o Fluminense. Entretanto, em 1911, houve a cisão no Fluminense e muitos jogadores do tricolor vieram para o rubro-negro, resolvendo em assembleia do dia 8 de novembro de 1911 fundar um departamento de esportes terrestres, com Alberto Borgert na direção. A briga entre Oswaldo Gomes e muitos dos jogadores do primeiro quadro do Fluminense foi a razão da discórdia. Originalmente pensou-se em uma simples adesão ao Botafogo, mas como o alvinegro, na época, era o grande rival do tricolor carioca, a ideia foi logo descartada. Em seguida consideraram a ideia de reforçar o já estabelecido Paysandu, mas também foi vetado, uma vez que o clube era composto exclusivamente de ingleses. Finalmente, surgiu a ideia de Borgert, de se criar uma seção de futebol no Flamengo. A proposta foi aprovada e consagrada na Assembleia do Clube, realizada no dia 8. E para finalizar este vídeo, queremos agradecer por ter acompanhado a história do Flamengo conosco. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre esse clube incrível e sua importância na história do futebol brasileiro. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos interessantes e informativos. Juntos, vamos celebrar a história e o espírito do Flamengo. Muito obrigado por assistir!